A paz, meus queridos irmãos. Glória a Deus, mais um dia juntinhos aqui no nosso canal. Deus seja louvado e engrandecido por essa oportunidade de vida que Ele nos concede. Se estamos aqui, se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou e só por isso já temos grandes motivos de glorificar o nome do Senhor, o dono da vida, o dono do fôlego da vida. Que possamos, Senhor, irmãos, ser agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas, porque não esqueçamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe o nosso momento aqui no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia. Você que está chegando agora, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Venha fazer parte deste exército de leitores da Palavra de Deus. Eu sou a irmã Daniela e estamos aqui com este propósito de semear o amor pela Palavra de Deus no devocional diário, onde você diariamente, através de um compromisso, de um plano anual de leitura de toda a Bíblia, vai estar buscando a palavra do Senhor, esse maná dos céus, e a cada dia indo buscar a sua porção. Vamos então, irmãos, hoje estar iniciando mais um livro histórico da Bíblia que dá continuidade ao primeiro livro dos reis, que é o segundo livro dos reis. Ele dá a continuidade da história dos reinos de Israel. E nós temos pelo menos duas partes principais aqui para falar neste livro, né? Vai estar explanando sobre os reinos do norte, onde a capital era Samaria, denominado Israel, reino do norte, Israel, com capital de Samaria, e reinos do sul, ou reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. Então, Israel agora estava dividido nesses dois reinos. E nós vamos estar estudando paralelamente os dois reinos e veremos do início à queda, do início à queda. Nós vimos a divisão, por estar sendo a continuidade, nós vimos que foi feita a divisão das tribos em dois reinos, onde 10 tribos passou a pertencer ao reino do norte e 2 tribos ao reino do sul, a Judá. Vamos então, irmãos, ver ainda neste livro a história do arrebatamento maravilhoso de Elias e a história do profeta que o substitui, Eliseu. E, irmãos, aqui os reinos serão exterminados, porque a degradação espiritual, a infidelidade do povo, dos reis e do povo para com Deus, resultou na destruição primeiro de Samaria e depois de Judá. Então, do reino do norte e do reino do sul. E isso vai marcar toda a história deste povo. Vamos então à leitura de hoje. Isso só foi um breve resumo, mas os irmãos podem pesquisar que as Bíblias de estudo, vem sempre um resuminho na frente, mas só foi para dar um panorâmico do que é o livro de 2 Reis. Vamos então, hoje vamos seguir a nossa agenda lendo os capítulos 1, 2 e 3. Deus nos abençoe, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus sempre direciona a sua palavra a nos revelar suas verdades e tesouros escondidos. E o Senhor sempre vai de encontro ao que você necessita. Amém? Vamos então ler com a Bíblia na mão, no nosso momento, no nosso cantinho reservado com o Senhor, porque agora é como se estivéssemos no jardim, aquela hora em que o Senhor vinha conversar com Adão e Eva, a hora de estarmos a sós com o Senhor. E eu só sou aqui uma companhia, tá, irmãos? Que Deus abençoe vocês e vamos ler a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel.
O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado, e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultar em Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultar em Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, por isso o seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo 2. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu no redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os 2 foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou:
Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Aí Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber como herança 2 vezes mais do que os profetas vão receber. Elias disse: Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: Nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: Eu não falei para vocês não irem? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: Ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: Eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: Ô, seu careca, fora daqui!
Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Segundo Reis, capítulo 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens. E assim também os meus soldados e os meus cavalos, que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3, ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta, diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo em direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los.
Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades, conforme iam passando por um terreno de plantação. Cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Edes, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Amém, irmãos. Aqui nós finalizamos a nossa leitura de hoje, o nosso compromisso dos 3 capítulos. Oh, irmãos, que maravilha lermos a palavra de Deus, meditarmos e saber que o Senhor, enquanto lemos, vem sempre falar algo ao nosso coração. Foi maravilhoso, e o que me chamou a atenção nessa luta aqui onde os 3 reis se juntaram contra o rei de Moabe, a estratégia de Deus em favor do seu povo, do seu exército, para destruir os moabitas, para destruir aquele povo que estava se revoltando contra Deus. E a presença maravilhosa do Senhor realmente faz toda a diferença no meio do seu povo. E que interessante, irmãos, olha, vocês não verão chuva, não verão água, não verão nem vento, mas o ribeirão vai se encher de água, o leito deste ribeirão vai se encher de água. Irmãos, que coisa maravilhosa, o Senhor, Ele é estratégico. Cada luta, Ele tem uma marca especial. Aqui, irmãos, os moabitas acharam que eles tinham se matado uns aos outros porque sem ver nada, foi-se cheio aquele leito. E ao resplendor da luz do sol, eles interpretaram que era sangue. Olha como Deus confunde a visão do seu inimigo para te proteger e para te dar vitória. Aleluia! Que coisa tremenda, meus irmãos. Assim como Ele supre a sua necessidade sem você ver, sem você estar vendo nada. Porque você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer no agir de Deus na sua vida. E o mesmo Senhor que provê para você, confunde o inimigo, te dá a vitória, e te dá a vitória e derrota o inimigo para que o nome dele seja glorificado e exaltado na sua vida. Confie no Senhor. Você não precisa estar vendo, mas crendo que o Senhor está trabalhando, que o Senhor fale aos nossos corações. Ele falou ao meu, fale ao seu também o que você precisa nesta manhã. Glória a Deus. Aqui nós encerramos então, irmãos, o nosso compromisso de hoje. Agradecemos a Deus por esse devocional e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de volta no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia. Deus abençoe a cada irmão em particular e todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Até amanhã.